E aí, gente, tudo bem? Nossa terceira aula, já vamos direto ao ponto, que é o quê? Como é que eu vou organizar um bom texto dissertativo argumentativo? Pensar na questão da organização das sentenças, subordinação, coordenação de ideias, a própria estrutura do parágrafo. Isso tudo é importante para a gente pegar a proposta de redação e poder desenvolver em cima dela um bom trabalho. Então, vamos lá, pega aí as suas anotações, tem muita informação importante nessa nossa terceira aula. Vamos lá? Então, o que a gente precisa observar aí? Como é que eu organizo um bom texto? Porque todo texto, gente, isso é importante. Tem um começo, que a gente chama de introdução, o meio do texto, né, todo o processo de construção da discussão, que é o desenvolvimento, e a conclusão, que é a finalização da discussão proposta pelo tema apresentado pela banca. Como é que eu vou organizar esse texto, sobretudo para que esse texto fique bom, que é a nossa intenção, né? Então, qual é a primeira coisa? Falei para vocês já no nosso primeiro encontro, né? Tudo uma questão de técnica, de organização, de planejamento. Essa é a ideia. Você quer fazer um bom texto? O que você precisa fazer? Vamos voltar lá, né? O que você precisa fazer? Você precisa fazer um bom planejamento. Professora, você faz planejamento quando você escreve seus textos? Faço planejamento quando eu escrevo os meus textos, sim, né? Aliás, quer ler um texto que eu tenho escrito? Vai lá na minha página no Facebook, professora Daniela Tatarin, tem um monte de texto lá que eu redijo e vou colocando ali para os meus alunos terem acesso. São exemplos, né, de textos de temas diversificados. Então, tem que planejar sim, né? E qual é o primeiro passo nesse planejamento todo? O primeiro passo é você entender o quê? Comando da questão. Porque, gente, não adianta. Se você não entende o que a proposta de redação está pedindo para você, fatalmente você não vai conseguir dar conta de construir uma resposta que seja satisfatória. Então, você precisa entender bem a proposta. O que essa redação quer de mim? O que essa banca, como essa questão foi formulada, o que ela espera de mim enquanto candidato. Entendido o processo, o procedimento, as exigências da proposta, fica muito mais fácil atender às expectativas do corretor. Porque a gente já sabe o que o edital traz em relação a critério de avaliação, a gente já sabe que a própria nota foi particionada em 4 partes, 25% da nota para cada uma dessas partes, já sabe que vai se avaliar a capacidade argumentativa, a questão da coesão e da coerência, a morfossintaxe e aspectos de grafia, acentuação, ortografia, pontuação, a gente já sabe de tudo isso. Então, se você tem essa informação com relação ao que a banca vai cobrar e como a banca vai cobrar, fica muito mais fácil trabalhar depois, né? Ciente das cobranças, consciente do que a proposta quer de você. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é justamente de analisar a proposição de redação. Depois a gente faz o quê? Olha só, vamos lá para o comando, né? Quando você entende bem o comando, quando eu falo num comando de pensar, estou me referindo ao assunto, num comando de agir, estou me referindo ao que deve ser feito, é muito mais fácil atender a proposta para obter o quê? Um bom resultado. Esse é o primeiro passo. Qual que é o passo seguinte? Conhecimento técnico e de mundo necessário para responder a questão. Por quê? Tudo que você sabe vai te ajudar na composição da resposta. Por que tudo que você sabe vai te ajudar? Porque é assim, gente, é um erro muito grave e recorrente você pegar uma proposta de redação, vamos supor que a proposta de redação tenha uma pergunta. Aí a pergunta é assim, você é favorável ao aborto? Então, é uma pergunta, tá? Aí a pessoa lê a pergunta, você é favorável ao aborto? E ela já começa a resposta, sim ou não, pois... E não. Quando chega na linha 5, ela já não sabe mais o que escrever. Porque não teve a paciência necessária para fazer o quê? O planejamento do texto. Então, não é assim. Isso aqui está errado, ó. Não é assim. Se eu tenho lá a pergunta, você é favorável ao aborto? Eu tenho que fazer o planejamento. Então, o que acontece? São 2 respostas possíveis, que é o sim ou não, certo? Se eu respondo sim, eu tenho que necessariamente pensar por quê. A mesma coisa acontece se eu respondo o não.
Então, o que que é o ideal? Que eu faça uma lista com tudo aquilo que eu posso usar para justificar o sim e o não. Porque essa lista aqui é que vai me ajudar a escolher a melhor resposta, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui como passo seguinte, essa ideia de, relacionada a conhecimento. Olha só, faça uma lista com todas as informações que você tenha acerca do assunto. Não é opinião, é informação. O que que eu sei sobre isso? Porque para eu chegar no sim ou no não, eu tenho que saber alguma coisa. Quando eu relaciono tudo aquilo que eu sei, é muito mais fácil chegar àquilo que eu penso. O contrário dá mais trabalho. Então, você tem que fazer uma lista com tudo que você sabe do assunto. Depois que você entendeu por A mais B, o que que a proposta de redação está pedindo para você. Então, aí você faz uma lista. Professor, uma lista é uma lista. Tudo que você sabe do assunto. Depois que você fez uma lista com tudo que você sabe do assunto, você consegue articular essa lista. Porque aí vem o próximo passo, que na verdade é o último, que é o quê? A organização do texto, a distribuição das informações. Nesse último ponto, eu tenho que necessariamente focar a ideia de que o texto precisa ter começo, meio e fim. E aí, se eu conseguir dar conta de lembrar que o começo apresenta o assunto, ou seja, o começo, ele faz o que se chama contexto, que o meio justifica, então ele argumenta, e que o fim, ele encerra, fica muito mais fácil fazer o meu texto. Vou pegar as informações da minha lista e vou distribuir essas informações ao longo do texto. E aí eu vou construir um conjunto que seja coeso e coerente. Aliás, coesão e coerência na sua prova aí da Prefeitura de BH soma 25% da nota. Então, você não pode deixar de produzir, levando em consideração que você precisa alcançar 60% dos créditos dessa prova, vale 60 pontos, então você precisa de pelo menos 40 pontos, né? Precisa de 36 pontos para ser mais exata. Você não pode perder 15 assim já de bandeja, porque aí as suas chances de alcançar esse valor, elas acabam se reduzindo, tá? Então, bastante atenção em relação a isso. Pega a lista com tudo o que você sabe do assunto e distribui. O que é interessante para criar um contexto, ou seja, para situar o meu leitor em relação à discussão que eu estou construindo, tá? E como é que eu vou, qual é a minha opinião? Coloquei ali meu posicionamento. O que eu vou usar para defender esse posicionamento? Vai fazendo a inserção das informações. E aí, lá no final, conclusão normalmente por retomada, que é uma estratégia bem funcional. Para ajudar você, o que eu fiz? Uma tabelinha. Olha só que bacana que ficou. Essa tabelinha, ela apresenta as possibilidades de recursos para a construção e para a distribuição das informações no texto. Então, lá na introdução, eu vou criar o contexto, tá certo? Ó, e vou apresentar minha tese. Tese é a opinião. Se eu for pensar lá no exemplo que eu citei, só você é favorável ao aborto? Sim ou não, né? No desenvolvimento, eu vou explorar esse contexto, então eu preciso necessariamente estabelecer uma relação com o parágrafo anterior. Aliás, uma coisa importante, se você tem de 25 a 30 linhas para redigir, você pode distribuir isso tudo em 4, 5 parágrafos tranquilamente, tá? Vou explorar esse contexto, aí eu explico, eu conceituo, eu dou exemplo e, necessariamente, eu preciso argumentar. Então, ou eu vou trabalhar aqui no desenvolvimento com dados, ou eu vou trabalhar aqui no desenvolvimento com o que a gente chama prova concreta, que é com fatos que não podem ser negados, ou eu vou trabalhar com a autoridade. Mas necessariamente eu preciso usar argumento, e é nesse ponto que ele entra. E, por fim, vou finalizar o texto fazendo o quê? Retomada da informação central. Eu gosto de fechar texto com retomada, acho que ele dá bastante credibilidade, porque aí você está reforçando para o seu interlocutor, no caso aí é o corretor, o posicionamento que você adotou no texto. Então, fica bem legal, tá? Então, essa tabelinha que você está vendo aí é a maneira como eu redijo os meus próprios textos. E aí, essa argumentação entra aqui na exploração do contexto. Se eu dou uma explicação, eu posso inserir ali um dado estatístico para reforçar a minha explicação. Se eu atribuo um conceito, eu posso incluir. O conceito não é meu, o conceito é autoria.
Então, eu vou dar ali a autoria, que vai ser a autoridade em relação à argumentação. Se eu vou exemplificar, é prova concreta. Então, funciona, o texto se encaixa na modalidade dissertativa argumentativa, se torna mais fácil redigir, porque eu estou seguindo um padrão, eu estou planejando, e aí eu não perco nota por qualquer tipo de desvio, e fatalmente, você seguindo essa estratégia, não vai acontecer de chegar lá na linha 5 e você não ter mais o que escrever. O que pode acontecer, que daí pode ser um problema, a gente precisa cuidar em relação a isso, é passar da linha 30, que também não vai poder, porque senão você vai perder meio ponto, tá? Por linha, né? Então não pode passar da linha 30, talvez você precise cortar alguma coisa, mas é para isso que a gente faz rascunho, né? Para que um texto chegue a seu objetivo, gente, isso é importante, são os conceitos bem importantes que nós vamos ver agora, ó, que é transmitir informação. Alguns conceitos são importantes. Os primeiros que a gente vai trabalhar fazem menção à estrutura da frase, porque o texto funciona assim, ó, você vai redigir sentenças, certo? Que não podem ser aleatórias, precisam formar um todo. Essas sentenças vão compor o que a gente entende ser um parágrafo, e esses parágrafos vão compor uns com os outros o que a gente entende ser o texto. Precisa necessariamente haver o que se chama coesão sequencial entre os parágrafos, mas precisa haver articulação entre as sentenças que formam esse parágrafo, que é o que a gente chama de coordenação e subordinação de ideias, por exemplo. Além disso, um texto precisa ter gramaticalidade, precisa ter inteligibilidade, e em todos esses conceitos nós vamos ver na nossa aula agora. Vamos lá? Então, bem importante, vamos pensar a estrutura da frase aqui primeiro, ó. Primeira coisa importante, o enunciado, aquilo que você escreve, ele precisa fazer sentido. Então, quando eu falo que o enunciado precisa apresentar gramaticalidade e inteligibilidade, eu estou falando que ele precisa apresentar, na verdade, sentido. Certo? Esse sentido, ele vai se fazer presente, seja pelo respeito às normas gramaticais, seja pela sequência lógica das palavras que foram dispostas ali. Não é aleatório, não é assim, eu vou fazendo um sorteio. Isso era literatura, arte dadaísta. Você fazia o sorteio das sílabas e compunha as palavras. Na redação, não, você tem que pensar bem qual é a palavra que você vai colocar ali para articular adequadamente a sentença, que por sua vez vai se articular adequadamente com outra sentença, para compor parágrafo, que por sua vez vai se articular com outros parágrafos por meio da coesão sequencial e vai formar o texto. Então, quando eu digo para você assim, ó, esqueceram alunos alguns em casa o caderno, você vai parar e falar assim, hã? É verdade, ó, esqueceram alunos alguns em casa o caderno. Não faz sentido. Por quê? Porque afetou o princípio da gramaticalidade. A gramaticalidade, nesse caso, seria o quê? O respeito à ordem direta da sentença, sujeito, verbo, complemento, né? Então, qual é a ideia aqui? É que alguns alunos esqueceram em casa o caderno, ou esqueceram o caderno em casa. Essa é a lógica. Por isso que essa reorganização, como você está vendo aí, é necessária para que eu afirme, agora sim, ó, ok, o texto tem gramaticalidade, porque eu tenho aqui necessariamente na ordem o sujeito da sentença, o verbo da sentença, que aqui no caso é um verbo transitivo direto, o objeto direto desse verbo e o adjunto adverbial de lugar. Então, eu tenho a sequência sujeito, verbo, complemento. O texto está respeitando o que se entende ser gramaticalidade. Os verbos que exigem seus complementos, os complementos adequadamente posicionados na sentença, fazendo a sua função, que é completar o sentido do verbo, a sentença se faz completa. E aí nós, na condição de espectadores, de leitores, né, de interlocutores desse texto, vamos entender a mensagem que está sendo transmitida. Por quê? Porque o texto atendeu ao princípio da gramaticalidade. Então, isso é bem importante e você, na hora de redigir seu texto, lá no dia da prova, lá em meados de agosto, não é isso? Final do mês de agosto, se eu não estiver enganada, você precisa produzir sentenças que façam sentido, para que o seu corretor possa te dar uma nota que faça sentido também, ok? A inteligibilidade diz respeito a quê? A fazer sentido também o contexto, né? Então, eu preciso que a organização gramatical
na sentença seja respeitada, mas eu também preciso que as palavras que compõem essa sentença façam sentido, ó. Olha a sentença que eu usei aí para vocês. Lousas digitais nadavam em mesas humanas. Aí eu pergunto para poxa, que bacana, hein? Lousas digitais. Ah, a questão até das lousas, né, digitais, o adjetivo aqui funciona. Agora, uma lousa nada, não, né, gente? Quem nada é um peixe, quem nada é a pessoa. A lousa no máximo afunda, né? Em mesas humanas, esse adjetivo para esse substantivo não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque não respeita esse princípio da inteligibilidade. Eu posso dizer que lousas digitais foram depositadas em espaços apertados, por exemplo. Aí vai fazer sentido. Então, preciso, além da gramaticalidade, eu também preciso do que se chama inteligibilidade, tá? Outro ponto importante no que diz respeito à construção e estruturação das sentenças que vão formar o texto é a ideia de coordenar e subordinar informação. Então, quando eu falo de coordenação, eu estou falando de ideias, porque essa é o sentido, né, da coordenação. Coordenação são ideias que estão juntas, mas que podem ficar separadas. Então, eu estou trabalhando com um agrupamento independente. Eu posso pegar sentenças que não dependem sintaticamente entre si e colocar no mesmo período. Quando eu falo de subordinação de ideias, eu estou falando de um agrupamento dependente. Aí eu estou pensando na ideia de que uma sentença vai completar o sentido da outra, tá? E isso é importante na construção das sentenças que vão formar os parágrafos. Por exemplo, ó, uma coisa importante, essa ideia de coordenação e subordinação é considerada um procedimento, um processo básico para relacionar orações, a fim de que você tenha o quê? Uma sentença mais complexa. A minha sugestão para você que está aí assistindo essa aula é que faça uso de sentenças curtas, de períodos curtos, mas você vai haver um momento que você vai precisar produzir um período que seja mais extenso. E aí, nesse momento de construção do período mais extenso, se você não entender como é que você pode agrupar ou desagrupar informações com dependência sintática, sem dependência sintática, vai se tornar difícil o seu trabalho. Aí nós temos aquelas sentenças gigantescas, imensas, que começam lá na linha 1, o ponto vai aparecer só lá na linha 10 e o sentido não vai aparecer em nenhum momento, porque se perde as relações quando os períodos são extensos demais, tá? Muito cuidado com isso. Você precisa coordenar ideias, você precisa subordinar ideias, mas você também precisa ter essa noção de que o sentido está estabelecido ali. Se sim, excelente. Se não, repense, reveja, refaça o período, por que não? Trabalhando com períodos mais curtos, tá? Olha um exemplo aqui de um textinho do Ivan Ângelo, é um exemplo de coordenação de ideias. Eu vou ter várias informações que se agruparam e compõem aí sentido. Ó. O menino voltou com um canequinho na mão, minha primeira informação. Foi até a arapuca, já outra ação. Levantou-a, uma terceira ação. E despejou debaixo dela um pouco do conteúdo do canequinho, minha quarta ação. Fubá grosso. E ajeitou ao lado meio giló, iguarias de passarinho, minha quinta oração. Então, se eu observar bem, ó, cada um desses verbos, ele está indicando para mim uma ação. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho 5 verbos, 5 ações, 5 orações, que estão coordenadas entre si. Como é que eu sei que elas são coordenadas? Eu posso dizer em separado, o menino voltou com um canequinho na mão. Aí eu posso dizer em separado, o menino foi até a arapuca. E aí eu posso dizer, o menino levantou e depois o menino despejou debaixo dela um pouco do conteúdo do canequinho, fubá grosso. O menino ajeitou ao lado meio giló, iguarias de passarinho. Eu posso separar. Então são orações que estão coordenadas entre si. Quando eu observo o próximo exemplo, que está aparecendo aí na telinha para você agora, eu já tenho uma relação de subordinação, olha só. Se os sinais de VHF e UHF chegam à sua casa através de 2 antenas separadas,
você precisará juntar as duas antenas numa só para conectá-las à TV. Então, o que eu tenho aqui? Por que aqui eu tenho subordinação de ideias? Porque eu não vou conseguir separar como eu separei o exemplo anterior, olha só. Se os sinais de VHF e UHF chegam à sua casa através de duas antenas separadas, aqui eu tenho uma oração, certo? Essa oração, por conta dessa conjunção aqui, é uma oração condicional. Conhecer valor semântico de conjunção é essencial para fazer redação, hein? Você precisará juntar as duas antenas numa só. Aqui eu já tenho uma outra oração. Essa outra oração funciona como a minha oração principal. Você precisará juntar as duas antenas numa só, mas você só vai precisar fazer isso se, então a condicional que se relaciona a essa. E para fechar, eu tenho uma outra oração, ó, para conectá-las à TV, que é o quê? É finalidade. Então aqui, né, por conta dessa preposição, eu estou enxergando o quê? A finalidade. Então a ideia é que você precisará juntar as duas antenas numa só. Se os sinais de VHF e UHF chegam à sua casa através de duas antenas separadas e se a sua finalidade for conectar essas duas antenas à TV. Aqui a gente tem um claro exemplo de subordinação de ideias, de informações que se relacionam, estabelecendo entre si uma relação de dependência, porque se eu separo sozinha, elas não alcançam o sentido. O parágrafo dissertativo, assim como o parágrafo dissertativo argumentativo, também é um conceito importante que você precisa dominar, você precisa observar com muito carinho, muito cuidado. Porque o que acontece? Ó, nas dissertações e nas dissertações argumentativas, que é o nosso caso, vamos trabalhar com uma dissertação argumentativa, um texto dissertativo argumentativo. O que acontece? Qual que é a concepção em relação ao parágrafo? Ó, os parágrafos eles são estruturados a partir de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, desenvolvida e reforçada em sua conclusão. Então, cada parágrafo, ele tem uma ideia central, e essa ideia central, ela é trabalhada nesse parágrafo. Uma coisa importante que você deve anotar, anota aí que é bem importante. Professora, quando é que eu mudo de parágrafo no meu texto? Sempre que você mudar a ideia. Já que o parágrafo ele se constrói em torno dessa ideia e essa ideia vai ser trabalhada na introdução do parágrafo, no desenvolvimento do parágrafo, você só vai produzir um parágrafo novo quando você trabalha uma ideia igualmente nova, tá? Isso é bem importante. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de parágrafo dissertativo. Eu gosto muito desse exemplo, é um texto bem legal. Então, olha só o que a gente tem aí. Os seres Olha só o que a gente tem aí. Os seres humanos não vivem juntos. Não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas de vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitadas de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Então, qual é a ideia central que a gente tem aqui em relação a esse parágrafo? Olha só, a ideia central está aqui. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Tá? Então, esse aqui é o meu parágrafo, minha ideia central do parágrafo. A essa ideia central vão se agregar duas ideias secundárias. Uma começa com a exemplificação ali, né? Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Então, essa é uma ideia secundária que vai tentar, que vem em função de defender a ideia de que estar junto é uma necessidade. A segunda ideia complementar ou secundária que a gente tem nesse parágrafo é o que vem na sequência, ó. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitadas de dar e receber afeto. E é isso que justifica um pouco de atualidade para vocês, é isso que justifica o fato de o príncipe Charles rapidamente encontrar uma outra companheira, já que Camilla Parker Bowles,
o traiu. Isso tá na internet, gente. Então, peraí, vamos entender aí. Ele traiu a Diana com a Camila. Pois é, e agora a Camila traiu ele, sabe Deus com quem, né? Mas como os seres humanos, eles têm necessidade de dar e receber afeto, rapidamente ele vai encontrar uma substituta, né? E a ideia final, né? A conclusão do parágrafo tá ali, ó. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo, tá? Então, isso aqui é um clássico parágrafo. Veja que tem um grau de informatividade bastante grande e as ideias se complementam. Eu vou trabalhar uma ideia no meu parágrafo, eu necessariamente preciso justificar essa ideia e esgotar as possibilidades que essa ideia me apresenta. Uma outra coisa importante que você não pode se esquecer é o fato de que tudo aquilo que eu coloco no texto eu preciso justificar. Eu não posso permitir ao corretor que me faça questionamentos, porque se ele me fizer questionamentos, o que vai acontecer? Se eu deixei as lacunas e ele pode fazer os questionamentos, a nota é prejudicada. Não permita que o corretor te questione. Então, tudo que você coloca no texto, você justifica, tá certo? O que mais a gente tem para ver? Vamos lá, né? Trabalhamos aqui com a constituição do parágrafo, vamos entender de alguns critérios de textualidade, já que coesão e coerência compõem, sim, uma parte da nota que você vai receber pelo seu texto. E o que eu quero, professora Dani, e que eu quero que você consiga nessa redação? Os 60 pontos, evidentemente, né? Então, o que são esses critérios de textualidade? São recursos, tá? Então, critérios de textualidade são recursos linguísticos que nós usamos no texto, a fim de resgatar informação, antecipar informação, evitar substituição, evitar repetição de palavras por meio da substituição. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Quando se fala de coesão, eu estou falando de gramática, porque a coesão é um recurso interno no texto, certo? Quando eu falo de coerência, eu estou falando de sentido. E aí eu não tenho problema algum se eu, que vou escrever o texto, for uma pessoa centrada e conseguir dar sentido para o meu texto, porque a coerência, ela é externa. A coerência parte de quem escreve o texto. Tá? Então vamos lá, vamos começar pela coesão, né? O que você tem que saber aí de coesão? Toda vez que eu falar de coesão, eu tô falando do quê? Tô falando de mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Sejam essas partes palavras, frases ou parágrafos, tá? Então, falei de coesão, tô falando do quê? De pronome, de conjunção, de preposição, de conectivo. Essa coesão, por sua vez, ela pode ser classificada, esses recursos coesivos, eles podem ser classificados como referências e reiterações, que são justamente aquelas que acontecem quando uma palavra no texto retoma outra palavra presente no mesmo texto, que já tenha sido anteriormente citada, tá? Então, esses resgates são as referências, ou o que a gente chama de coesão referencial. Também posso ter a coesão por substituição ou coesão lexical. O que acontece? Para eu não repetir palavras, porque a repetição de palavras empobrece o texto. Para eu não repetir palavras, o que eu faço? Eu substituo os termos, eu trabalho com sinônimos. O corretor, quando lê um texto e vê que o candidato, né, o enunciador, a pessoa que produziu o texto, dá conta de mostrar ter um vocabulário amplo, o corretor fica loucão, fica muito feliz. Então, evite repetir palavras, isso dá uma pobreza, um caráter pobre para o seu texto. Então, trabalhe com palavras não repetidas, use sinônimos, use a elipse, use pronomes, né? Então, são recursos que você pode usar. Um desses recursos, a coesão lexical, é justamente a ideia de você substituir uma palavra por outra para evitar repetição. Também posso trabalhar com os conectores, né? A coesão interfrásica, essa é bem importante, usar pronome, usar conjunção, usar preposição, advérbio, pronome relativo, não pode errar, cuidado com isso. Se você tiver dúvida em relação ao uso dos pronomes, assiste de novo a aula de português, tem que saber usar o relativo, tem que saber usar o demonstrativo, porque isso também é um recurso coesivo e compõe ali 25% da nota de redação, né? A coesão temporal e aspectual também é importante, porque está trabalhando com o quê?
correlação verbal. Você tem que entender que uma forma verbal acaba puxando a outra. Cuidado com o gerúndio, aquele terminando, o próprio terminando é um gerúndio, né? Aquela forma verbal que termina em NDO. Cuidado, o gerúndio é usado para indicação contínua. De repente você quer concluir o texto e você põe o gerúndio. Como assim? Se o gerúndio é ação contínua e você quer concluir, isso é paradoxal. Então tome cuidado, estabeleça a correlação dos verbos de maneira adequada. Quando você usa os tempos verbais certinho, você dá ao seu texto uma sequência lógica tão legal. Então tome cuidado com isso, é um recurso coesivo. E por fim, já falei bastante dela, mas nunca é demais retomar, a coesão sequencial, né? As palavras de transição são termos que garantem a continuidade do texto e, consequentemente, o entendimento da informação por parte de quem lê. Professora, não sei, me dá um exemplo. Assim, dessa forma, mas também, além disso, portanto, primeiramente, logo, são palavras de transição. Essas palavras, esses termos, eles linkam a parte do texto que vem à frente da palavra de transição à parte do texto que veio antes. Então, ele estabelece o quê? A coesão textual. Muito cuidado com isso, tá? A coerência já é diferente, por quê? Porque a coesão eu estou falando de gramática, de recurso interno gramatical. A coerência não. A coerência ela tem relação com a significação do texto. O que isso significa? Que coerência ela é a ideia, a coerência está relacionada à sua lógica. Por quê? Porque é uma unidade de sentido. Quem é que vai dar uma unidade de sentido ao texto? Você que está escrevendo, você que está redigindo. E essa coerência, ela parte de 3 princípios que você que está assistindo essa aula não pode quebrar. Então, entende bem esses 3 princípios, é com eles que nós vamos encerrar essa nossa terceira aula. Tá? Entende bem como esses 3 princípios funcionam, que você não vai fazer um texto incoerente, olha só. Qual que é o princípio da não contradição? Gente, não pode se contradizer no texto. Como assim? Você vai lá e diz que você é uma pessoa super legal, você é uma pessoa que não é homofóbica, você não é preconceituosa em nenhum aspecto, raça, credo, opção sexual, socioeconômico, mas aí você fala assim, olha, vamos ter que, é um absurdo, precisamos defender os direitos das pessoas, de ir e vir, não é porque o homossexual tem uma opção sexual diferente da minha, que sou heterossexual, que eu vou segregar, que eu vou discriminar, é muito errado tratar as pessoas de maneira diferente, só porque eu sou normal, vou tratar o outro diferente? Acabou de fazer um discurso contraditório. Porque se você é normal, você está dizendo que eu é anormal. Então você já está estabelecendo um padrão, um estereótipo. É um princípio da não contradição. Você defende uma ideia no texto e nesse mesmo texto você apresenta uma outra ideia que contradiz aquilo que você trabalhou na argumentação inteira. Então tem que tomar cuidado para não ferir o princípio da não contradição. Mas tem mais 2, vamos dar uma olhadinha, ó. Segundo princípio de coerência que você precisa cuidar é o princípio da não tautologia, que é o quê? Subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, cair um tombo, hemorragia de sangue, você falhar na cabeça, ganhei de graça. Como as pessoas falam ganhei de graça, gente. Então, tem que tomar cuidado. Essa tautologia é um vício de linguagem que se constitui, se configura exatamente nessa repetição desnecessária. Então, você pode ser mais objetivo no seu texto. Não há a necessidade de ficar repetindo excessivamente palavras. E, por fim, o princípio da relevância, extremamente importante, e diz respeito a quê? A uma seleção de informações a serem apresentadas no seu texto melhor feita. Como assim? Você vai colocar informações, conceitos, argumentação, justificativas no seu texto. Essas justificativas, elas precisam se relacionar, porque muitas vezes elas fazem sentido sozinhas, mas quando unidas ao texto, fazendo parte do corpo do texto, é um negócio totalmente perdido. E aí a gente acaba fazendo a colocação de informações que são verdadeiramente irrelevantes para a discussão. Então tome cuidado para que você também não fira o princípio da relevância. Então, para a gente fechar, ó, a coerência ela é o sentido de cada uma das frases, textos ou parágrafos, e a coesão, o entrelaçamento por meio de recursos gramaticais desses sentidos. Então, você quer fazer um texto que seja coeso, precisa conhecer gramática, precisa saber fazer uso dos conectivos, dos relatores adequadamente. Quer fazer um texto que seja coerente, você precisa ser centrado e trabalhar bem a informação para que ela não fique repetitiva, contraditória, ou seja,
irrelevante. E aqui a gente fecha a nossa terceira aula. Espero que você tenha gostado bastante e espero estar ajudando. Na nossa próxima e última aula, fechamos aí o nosso assunto com algumas dicas importantes para você escrever o seu texto e analisamos juntos uma proposta de redação da FUMAR, afinal de contas é importante saber como é que a banca cobra as suas questões. Beijo grande, pessoal. Até a próxima aula.